Irmãos, graça e paz, eu quero pedir licença para entrar na sua casa. Nós vamos então orar agora, né? Agradecendo a Deus por essa oportunidade que Ele nos deu, né? De estarmos mantendo o nosso relacionamento, a nossa comunhão. Então, oremos, irmãos. Baixa sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai Santo, nós agradecemos ao Senhor, Pai, porque estamos reunidos como igreja, estamos na tua presença, Senhor, e os nossos esforços, ó Pai, são para te render louvor, para te glorificar, para que, ó Deus, haja comunhão no meio do teu povo, para que haja comunhão na tua igreja, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, aonde quer que estejamos, eu aqui em casa, Pai, e os nossos irmãos, aonde estiverem, em casa, no trabalho, Senhor, mas que estão acompanhando este culto, Pai. Quero pedir também que as tuas bênçãos se estendam, ó Pai, aos nossos familiares, aos nossos irmãos em Cristo, ó Pai, aos nossos vizinhos, às pessoas que nos circulam, que o Senhor agora esteja, Pai, derramando a tua bênção. Espírito Santo, pedimos ao Senhor que prepare mesmo o nosso coração e a nossa mente para ouvirmos a tua palavra e que o Senhor esteja aplicando ela nos nossos corações. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Uma boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Espero que todos estejam bem em seus lares, sabendo que tudo isso irá passar. Logo, logo nós estaremos juntos, louvando e engrandecendo o nome do nosso Senhor. Pedimos a Deus a proteção a cada dia, o seu amor, as suas misericórdias sobre as nossas vidas e que nós possamos a cada dia estar na presença do nosso Deus, buscando Ele em espírito e em verdade. Essa noite nós estaremos ministrando a palavra, está ali em Efésios 6, do 10 ao 20. Efésios 6, do 10 ao 20. O tema dessa noite é o bom combate. O bom combate. Como os soldados devem estar preparados para um bom combate. Como os cristãos devem estar preparados para um bom combate. Combate a tudo isso que está vindo aí. Combate ao inimigo. Combate às coisas adversas que vêm sobre as nossas vidas. Então, o Senhor nosso Deus nos deixa essa palavra para nos fortalecer, atentar para o que Ele nos fala, para que nós vençamos o bom combate. Efésios 6, do 10 ao 20. Finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que poderdes permanecerdes firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçando os pés com a preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito e para o mesmo fim, vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que eu nele tenha coragem para falar como devo falar.
Pai querido, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, Pai, está, Senhor, lido a Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações. Nos ensina um pouco mais, ó Pai, da Tua palavra. Nos ensina um pouco mais, Senhor, a estarmos, ó Pai, combatendo, Senhor, o bom combate, ó Pai. Ensina-nos, ó Pai, a ouvir a Tua voz, Senhor Deus. Que o Senhor possa falar a cada coração esta noite, para a honra e glória do Teu nome, Senhor Deus. Amém. Efésios 6. Deus nos mostra como o cristão deve fazer para vencer. Deus nos mostra algumas dicas ali para que o cristão vença. Eu quero destacar 3 neste momento. A primeira, resistir no dia mau. A segunda é fazer tudo que Deus nos ordenou. E a terceira, ficar firmes. Portanto, a primeira, resistir no dia mau. Segunda, fazer tudo que Deus nos ordenou. E a terceira, ficar firmes. Tudo isso é para que alcancemos a necessidade de ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6:10. Porque a nossa vitória está em Jesus Cristo, que disse: "Tende bom ânimo, eu venci o mundo." João 16:33. Por isso podemos dizer, graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta vitória alcançamos por meio do Espírito Santo, que neste tempo nos transmite o poder de Deus. O Espírito Santo transmite o poder de Deus a cada cristão que aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Efésios 6, ele nos fala desse poder, desse revestimento, que ele nos propõe aqui a estarmos fazendo. É sobre a armadura de Deus nas nossas vidas. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Como isso pode acontecer? Como que isso irá acontecer? Primeiramente, é uma decisão. Cada um decide o que fazer. Se você decide estar com a armadura de Deus, você vai estar fortalecido, você vai estar revestido. Para isso, primeiro passo, nós temos que ter decisão em estar revestindo a armadura de Deus, estarmos revestidos de toda a armadura de Deus. Efésios 6:11. Esses acessórios importantes da armadura de Deus, a começar com o cinto da verdade. Efésios 6:14. Um guerreiro nos tempos antigos cingia-se de uma cinta de couro que tinha finalidade dupla de sustentar a couraça e também a espada. Na luta espiritual, a verdade faz parte da armadura de Deus. Na luta espiritual, a verdade faz parte da armadura de Deus. Por quê? É ela quem dá o apoio maravilhoso na luta contra o mal. O cristão tem sempre que ser um homem de verdade. Êxodo 18:21. Ele foi salvo por Jesus, que é a verdade. Foi gerado pela palavra da verdade e purificado na obediência à verdade. Por isso, o servo de Deus deve ser dominado pela verdade nas suas intenções, como nas suas palavras e ações, pois ele faz parte da igreja, que é a coluna da verdade. Onde reina a verdade, ali o Espírito Santo da verdade e o poder de Deus são interligados.
pois diz, na palavra da verdade, no poder de Deus. 2 Coríntios 6:7. Outro acessório importante para estar se revestindo é a couraça da justiça. A couraça era uma proteção tanto para o peito como para as costas, feita de fivelas ou anéis de metal. Essa proteção na armadura, ela serve como um símbolo de proteção que a justiça de Cristo dá aos servos de Deus. Aquele que é justificado pela fé na redenção que há em Cristo Jesus. Podemos ver ali em Romanos 3:24. Experimenta que a justiça de Cristo vale diante de Deus, da lei e do inimigo das nossas almas. A vida do cristão é dominada pela justiça e a ele agrada a Deus. O Espírito Santo tem a liberdade para proporcionar-lhe proteção contra os ataques do inimigo, venha pela frente ou venha pelas costas. O Espírito Santo proporciona proteção contra os ataques do inimigo, tanto pela frente como pelas costas. Sejam problemas passados, sejam problemas do presente ou do futuro, o Espírito Santo proporciona proteção. O terceiro elemento, o terceiro acessório para que o cristão esteja revestido e vença, calçados da preparação, Efésios 6:15. Antigamente, a armadura, o calçado, era de metal. Na armadura antiga, o calçado era de metal e cobria desde o pé até o joelho. Esses calçados de metal davam proteção contra pedras agudas e contra serpentes. O Espírito Santo usa o calçado da armadura como um símbolo da preparação que a salvação proporciona ao cristão, pois ele é salvo para servir. 1 Tessalonicenses 1:9. Esta preparação é aperfeiçoada pela santificação, pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. Quando o cristão estiver calçado desta maneira, isto é, com ferro, ele pode enfrentar o que vier, porque a sua força será como o seu dia. Jesus disse: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Lucas 10:19. Refere-se também à propagação do Evangelho da Paz. Precisamos estar preparados para levar a mensagem da salvação para os pecadores. Romanos 10, 14, 15. Nós temos aqui uma advertência do Senhor, um cuidado para que nós nunca andemos descalços, mas sempre preparados para servir ao Senhor. Está ali em Jeremias 2:25. Então, sabemos que temos que estar sempre preparados com o calçado da preparação, para que possamos vencer, possamos derrotar o inimigo. O quarto ponto é o escudo da fé, Efésios 6:16. O escudo na armadura era uma chapa de metal, com alças por detrás, pelas quais os guerreiros seguravam com o braço, muito de um formato semelhante aos da tropa de choque hoje. Hoje nós podemos ver que a polícia tem aqueles escudos ali, e é uma placa com uma alça atrás. Ele segura ali, passa o seu braço por detrás dela, tanto para avançar contra o inimigo, como para também se proteger.
alça a sua frente, protegendo não somente a ele, mas também ao que está ao seu lado. Levantando o escudo, ele se defendia contra espadas e setas. Deus usa o escudo como uma figura da proteção que ele proporciona aos seus servos. A Bíblia diz que Deus é um escudo. Salmos 18:2. A palavra de Deus é escudo. Salmo 18:39. E a salvação é escudo. Salmos 18:35. No escudo do servo de Deus, a alça, aonde você passa o braço ali para se proteger, é a fé. No escudo do servo de Deus, a alça é a fé. Como o guerreiro levanta o escudo na sua frente para a sua defesa, nós também nos defendemos colocando pela fé o nosso Deus, a sua palavra e a salvação à nossa frente. Assim, pela fé, vencemos o mundo. 1 João 5,4. Quando o guerreiro levanta o seu escudo à sua frente, que ele alça a sua frente para a defesa, nós estamos colocando ali a nossa fé, o nosso Deus, a palavra e a salvação à nossa frente. Assim nós vencemos o mundo pela fé. É um dos acessórios que o cristão tem de importante na sua vida para estar se defendendo e lembrando que a nossa fé está no Senhor que fez os céus e a terra. O outro acessório que nós temos que ter é o capacete da salvação. Efésios 6:17. O capacete era uma proteção metálica para a cabeça. Deus, por intermédio de sua palavra, usa esta figura para mostrar a proteção que temos na esperança da salvação que vem de Deus. O capacete protegia toda a cabeça. Do mesmo modo, a salvação protege o cristão contra os ataques do inimigo, as portas da entrada para o nosso interior, que há em nossa cabeça, como a cognitividade, a visão, a audição, o olfato, o paladar. Por falta desse capacete, muitos dos nossos irmãos foram e continuam sendo derrotados no combate. A Escritura menciona várias passagens de pessoas que foram derrotadas quando a porta dos seus olhos não estava protegida para filtrar a informação. Só que Deus nos dá o alerta essa noite. Ele quer nos proteger as portas da nossa vida. As portas da visão, as portas da audição, da cognição, do olfato, do paladar. Deus quer proteger a porta dos nossos ouvidos para que não entrem por elas palavras maliciosas e mentirosas. Provérbios 26:22. Visando nos guardar da derrota pelo excesso de confiança e falta do discernimento espiritual e material. Ainda, Ele deseja e pode guardar a porta dos nossos pensamentos. Filipenses 4:7, dos terríveis ardirs do inimigo, por meio de ideias mirabolantes e pensamentos que não são de conformidade com a vontade de Deus, nosso Pai Celestial. Revista-se do capacete da salvação, que ele protegerá a nossa cabeça. O sexto acessório que nós temos aqui é a espada do Espírito, Efésios 6:17. Esta é a última parte da armadura espiritual do cristão e servo de Deus, mencionada neste texto. Enquanto todas as outras partes da armadura eram defensivas, a espada era tanto defensiva como ofensiva.
mostrando duas importantes lições. Primeira, o cristão deve estar atento à sua função pacificadora, defendendo-se com equilíbrio e sobriedade. Primeira, o cristão deve estar atento à sua função pacificadora, defendendo-se com equilíbrio e sobriedade. A segunda é: o cristão é portador da maior de todas as armas espirituais e tem que manejá-la a contento. 2 Timóteo 3,15. Jesus Cristo nos defendeu contra o maligno, contra a palavra de Deus, e ele foi obrigado a retirar-se. Mateus 4:10, 11. Assim também nós devemos resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Tiago 4:7. A espada também é uma arma para a salvação e libertação dos pecados, pois os liberta das correntes malignas que estão presos. O Espírito Santo, que inspirou a palavra, também vivifica e ajuda-nos em sua pregação, confirmando com o poder. Revestir-se da armadura de Deus, vale lembrar, significa permitir que essas virtudes venham a dominar a nossa vida. A Bíblia também fala de outros revestimentos, por exemplo, revestir-se de Cristo, Colossenses 3:10, revestir-se do poder, Lucas 24:49, revestir-se de armas da luz, Romanos 13:12. Em todas as expressões, o revestimento significa o domínio de Deus sobre o cristão. Quando o cristão vive uma vida de oração, pela operação do Espírito Santo, ele fica revestido dessas virtudes tão indispensáveis ao nosso combate pela fé. Irmãos em Cristo, servos do Deus Altíssimo, busquemos o Senhor com fé e sejamos revestidos de toda a armadura, para que possamos estar fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Assim poderemos resistir nos dias maus e, havendo combatido o bom combate, ficar firmes, como olhando para Jesus, pois foi para isto que ele os chamou. O próprio Cristo sofreu por vocês e deixou exemplo para que sigam os seus passos. Agora já não existe nenhuma condenação para os que estão unidos com Cristo Jesus, pois a lei do Espírito de Deus que nos trouxe vida, por estarmos unidos com Cristo Jesus, livrou-nos da lei do pecado e da morte. Deus fez que a lei não pôde fazer, porque a natureza humana era fraca. Deus condenou o pecado na natureza humana, enviando o seu próprio Filho, que veio na forma da nossa natureza pecaminosa, a fim de acabar com o pecado. Deus fez isso para que as ordens justas da lei pudessem ser completamente cumpridas por nós, que vivemos de acordo com o Espírito de Deus e não de acordo com a natureza humana. Porque as pessoas que vivem de acordo com a natureza humana têm sua mente controlada por essa natureza. Mas as que vivem de acordo com o Espírito de Deus têm a sua mente controlada pelo Espírito. Romanos 8, do 1 ao 5. Que nós possamos revestir da armadura de Deus para estarmos prontos para o combate, para que vençamos o combate, para que possamos fortalecer na força do poder do nosso Deus, para que possamos resistir o dia mau, para que possamos ficar firmes na presença do Senhor, fazendo tudo aquilo que Ele nos ordenou a estar fazendo, e estarmos preparados, estarmos fortalecidos, estarmos fazendo a vontade do nosso Deus. Que essa palavra possa vir às nossas vidas
aos nossos ouvidos, que possamos filtrar e possamos decidir de estar nos revestindo da palavra do Senhor, nos revestindo da armadura de Deus. Que Deus abençoe e guarde a cada um que estiver ouvindo essa palavra. E lembrando novamente, a decisão para estar se revestindo da armadura de Deus é sua. Decida, volte, veja cada tópico ali em Efésios 6, 10 ao 20. Reveja cada tópico ali, de cada acessório ali e esteja colocando sobre a sua vida neste momento. Esteja se revestindo do cinto da verdade, da couraça da justiça, calçados os pés na preparação do evangelho da paz. Esteja tomando o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito. E que possamos estar revestido do poder do nosso Deus. Boa noite, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde e nos dê uma semana de paz na presença dele.